Diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? Se nós vamos observar o início da palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 17, o Senhor vai falar sobre Elias, o tisbita. Aleluia! Ele era um homem de Deus, ele era um homem que proferia segundo a palavra do Senhor. Chegou o ponto de ele proferir segundo ele, porque Elias, ele orava bastante. Elias, ele buscava bastante. Elias fazia tudo segundo a vontade do Pai. Elias, ele não tomava nenhuma atitude, nenhuma decisão precipitada. Tudo agora Elias ia fazer, ele pedia ordenância, ou seja, a direção do Senhor. E quando, se nós formos observar no capítulo 17, vai falar que Elias, ele proferiu, ou seja, ele profetizou a seca. Porque aquela seca era horrenda, aquela seca estava acontecendo, porque ele estava vivenciando, ele morava no meio de um povo idólatra. Quantas vezes Elias falava, proferia, falava o que o Senhor mandava, e Elias estava ali, aquele povo era muito idólatra, e idolatrava ídolos. E aquilo o Senhor já não estava satisfeito com aquilo. Então chegou o ponto de Elias começar a ver aqueles moradores, ou seja, os moradores de Gileade. Disse a Acabe, ó, quem disse foi Elias. Disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá neste ano, segundo a minha palavra. Ou seja, este homem, ele era um homem de Deus, mas ele tinha uma intimidade plena com o Senhor. Não é diferente comigo nem contigo. Quanto mais eu e você busca a face do Senhor, algo extraordinário acontece. Quando eu e você se disponibiliza a fazer aquilo que o Senhor quer, algo extraordinário na nossa vida espiritual é mudada. Aleluia. E quando Elias falou para aquele povo, aleluia, Elias chegou ao ponto de dizer: olha o que está acontecendo, quanta idolatria. Quando estava dizendo, Elias estava assim: olha, não vai chover. Elias começou a dizer: não vai chover, vai ficar seco, aleluia. Ou seja, ele está dizendo, vai ser tudo no tempo certo, não é hoje, não é amanhã, mas quando chegar a hora certa vai fazer, mas naquele momento não vai, porque Elias estava falando para aquele povo verdadeiramente reconhecer que era Deus, e eles parassem de idolatrar ídolos. Aleluia. Minha mãe, quando era viva, minha mãe dizia assim: eu sou católica apostólica romana. Aí eu dizia para ela: a senhora é católica, mas não conhece nem o padre. Eu não sou católica. Mas você quem é o padre? Eu dizia assim para ela. Minha mãe, ela dizia assim: vou ver a missa do padre. Minha mãe ia, gostava de ver, assistia a missa. Quando tinha os andores, a festa lá na minha cidade, o padroeiro é São José, oxe, passava lá, o povo dizia: é o santo casamenteiro. Você via tantas mulheres que iam, o homem também estava ali. Mas só que estava ali as beatas, estava tudo ali, estava o povo tudo ali junto, porque era o povo que era reservado para aquilo. E também que tinham pessoas especificamente para arrumar os andores. Ou seja, a idolatria era tão imensa que já tinham pessoas certas para poder pegar as flores, comprar, pessoas certas para poder limpar, pessoas certas para montar, tudo direitinho, cada andor. Cada um ficava responsável. E isso não estava agradando Deus. Ou seja, quando Elias começou a observar a como estava acontecendo, o coração do Senhor, ou seja, Elias, ele ficou tão entristecido que o Senhor também se entristece. Ou seja, quando o pastor ele falou sobre idolatria esses dias, nós idolatramos qualquer coisa. Eu sempre falo: eu amo meu neto, mas eu não te idolatro, porque eu sei que se idolatrar, Deus tira. Eu aprendi com meu pai assim.
Nós não podemos colocar nada mais alto, porque Deus ele tira. E ele tira rápido. Pode ser trabalho, pode ser filho, pode ser esposa, pode ser o que for. Deus tira. Eu aprendi um Deus, eu sirvo um Deus que ele faz isso. Mas só que aquele povo estava idolatrando, vamos dizer, independente de qualquer coisa, estava idolatrando e ali estava entristecido a Deus. Aleluia. Aleluia. E aquele povo, ele era um povo rebelde, que quanto mais Deus usava Elias para falar, o povo era um coração duro, não obedecia. Quantas vezes mais Elias falava, Elias proferia, Elias profetizava, mas o povo era um povo rebelde. Aleluia. O irmão falou que eu estava no banheiro, mas eu vi o irmão falar sobre 2 Crônicas. Quando Salomão orou, né? Salomão orou, o Senhor falou que ele ouviu as orações, mas só que Deus também ele disse para Salomão, meus ouvidos estão atentos às orações do meu povo naquele lugar. Deus ele está dizendo assim, em meio a todos os problemas, em todas as situações que nós temos passado, o Senhor tem ouvido cada oração, cada petição. E ele está dizendo assim, quanto mais você ora, o anjo vem lá e anota. E eu sou Deus que vou lá e cumpro. Aleluia. Aleluia. E quando estava ali, aleluia, aquele povo passando com dificuldade, você vê que começou a seca, começou a faltar o quê? Alimento. Começou a faltar o que comer. Certa vez Deus falou assim, olha, sabe o que eu quero que vocês façam? Reserve, guarde alimentos. Deus já proferiu, Deus já usou vasos para dizer assim, guarde alimentos. Sabe o que vai acontecer em 2026? Vocês falam assim, o que, irmã? Deus disse, eu vou preparar vasos, eu vou lá para Jeremias 18, porque o meu povo está precisando ser vaso de honra, ser vaso moldado por mim. Deus dizia assim, vou eu quebrar, vou eu consertar, porque em 2026 vou eu consertar muitos vasos, aleluia. Aí você fala, é mesmo, irmã? Sim. Eu disse assim, vou eu fazer, vou eu consertar, vou eu fazer, porque eu sou Deus, aleluia. E eu dizia, Senhor, tenha misericórdia do teu povo. E Deus dizia assim, os vasos que está quebrado, vou eu consertar, porque ainda tem valor para mim, aleluia. E aí, porque na maioria das vezes as pessoas estavam sendo rebeldes. E aquilo começou a entristecer constantemente a Elias. Aí veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui e vai para o lado do Oriente, esconde-te. Elias, por causa de Jezabel, por causa de uma mulher, você vê que Elias, ele não temia, ele não tinha medo dos profetas de Baal. Elias não tinha medo de nada, mas Elias temeu a uma mulher. A Jezabel, a mulher de Acabe. Uma mulher que era perversa. Era uma mulher que só Jesus para ter misericórdia. Olha como um dia eu falei para o pastor, é uma mulher que era osso duro de roer. Mas só que quando Deus usava, quantas vezes Deus usava o profeta Elias para falar, aquela mulher se enfurecia. Aquela mulher, ela constantemente se irava contra Elias. Então, quando o Senhor falou, Elias, retira-te. Então, Deus falava o quê? Olha, Elias, sabe por que eu estou te retirando? Porque eu estou te dando o quê? Livramento. Ai, chorando e cai. Aí, na maioria das vezes, você não entende por que Jesus te tirou do ministério. Sabe por quê? Para te dar grande livramento, decai. Porque na maioria das vezes a idolatria era tão grande, e você não entendia como é que estava a sua vida espiritual. Estava descendo pelo ralo. Aí você diz, como assim? Você ia simplesmente por ir para a igreja. Você perdeu o desejo de ir. Só ia. Aí,
Porque você admirava, amava, gostava da liderança. Mas só que tinha algo que você não gostava. Ou seja, mesmo na tua deploia cega, teu jeitinho ali, ou pouco ou muito Deus te mostrava o que estava errado. E por Deus te mostrar o que estava errado, você não aceitava. Não posso aceitar que fulano é assim. E Deus começou a dizer assim, vou eu abrir os teus olhos. Mas o pior que acontece é que muito povo acaba o quê? Se afastando. Por causa de decepções. E eu sempre digo para vocês, eu sou serva por causa do meu Deus. Porque se fosse por líderes, eu não seria mais, não era cristã. Se fosse por líderes, eu não era cristã. Eu falo sempre para as minhas amigas, eu tenho 2 amigas missionárias, o Wellington conhece. Né? Ele não conhece fisicamente, mas pelo celular ele conhece. Ele sabe, eu sempre falo. Eu tenho 2 amigas e sempre eu falo, eu sou serva por causa de Deus. Porque se não fosse Deus na minha vida, eu não era cristã, porque quantas palavras eu ouvia aqui. Quantas palavras na rua eu ouvia. Mas só que eu escolhi Deus. Mesmo a minha família sendo idólatra, mas eu escolhi Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Mesmo que você esteja no meio de uma família, de um povo idólatra, mas desde aquele momento começa a falar que Deus é Salvador. Começa a dizer que Deus é Santo. Começa a dizer assim, o meu Deus vai adentrar e vai mudar essa situação. Era isso a qual Elias ele profetizava para aquele povo. Era isso que Elias falava para aquele povo. Elias, ele falava, mas o povo era um povo que não dava ouvido. Era um povo que só Jesus para ter misericórdia. E quando o Senhor falou para ele, retira-te daqui, vai para o Novo Oriente, ou seja, junte a torre do Querite, fronteira do Jordão. Aí ele falou assim, olha, você vai para um determinado lugar. Deus não falou para onde ele ia? Falou. Deus não mandou Elias ir aleatória, não. Quer ver uma coisa? Abraão, Deus falou o que para Abraão? Abraão, sai da tua parentela, que eu te mostrarei o caminho. Deus mostrou logo? Não. Abraão passou, foi luta, passou, foi dificuldade. Você vê que Abraão passou vários problemas, que inclusive tinha um moleque só Jesus na causa, tinha um que era só Jesus, a família também, o tio também, tudo, que desejava tudo, mas só que Abraão estava firmado em Cristo. O Senhor está falando, independente de qualquer situação, se teu alvo for Cristo, eu resolvo tudo. Glória. Crente não se vive por circunstância, crente se vive por... É difícil. É difícil. Mas a Bíblia diz que fé é firme fundamento das coisas que não... Mas... No... Pronto. Tem que esperar. Certa vez eu disse, Senhor, se eu pudesse, eu pegava pelo braço de fulano a pulso e trazia para a igreja para ficar ali, prendia no meu pé para ver. Mas Jesus disse, não é por força nem por violência, é por fé. Tem que ficar pelo coração quebrantado. E quando mais Elias falava, o povo virava o quê? As costas para Deus. Quando o Senhor falou para Elias, ele foi. Pronto, lá vai Elias. Para onde Elias vai? Para Querite. Mas se tudo ali era o quê? Deserto. Por que era deserto? Porque não estava chovendo. Tudo ali era o quê? Deserto. Mas só que quando Deus falou, vai ali, ó Elias, para aquele lugar onde tem torrentes, fronteiras Jordão, beberás da torrentes, ordenei aos corvos que ali te sirvam. Deus não falou que ia providenciar? Deus falou, Elias, vou providenciar. Deus falou assim, eu vou providenciar tudo. Então, por que você está dizendo que Deus te esqueceu? Que Deus não está vendo o teu sofrimento? Por que você está dizendo que Deus não está ouvindo as tuas orações?
Porque você está dizendo que Deus não está contemplando as tuas petições. Enganou-se. Você não está sozinho. Aleluia. Eu dizia muitas das vezes, Senhor, eu estou só. Eu cansei de dizer assim, Senhor, eu estou só. Aí Deus disse assim, não, você não está só, eu estou contigo. Eu me sentia só em meio à multidão. Mas o Senhor diz assim, mas mesmo nessa multidão, eu estou contigo. E o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, mesmo em meio à multidão, você não está sozinho, porque sou Deus que providencio, sou eu que uso quem eu quero, sou eu que Deus usa até o teu inimigo para te abençoar. Aleluia, tamo posse. Eu creio. Eu creio. Eu sirvo um Deus que ele faz isso. E aí, pronto, lá vai Elias. Elias desce. E quando Elias desce, aleluia, você sabia que Elias entrou em depressão? Elias entrou em depressão. Porque quando Elias foi para a caverna, Elias sabe o que? Estava depressivo. Crente entra em depressão? Entra. Por que entra em depressão? Por causa de falta de alguma coisa. Falta de perseverança. Falta de busca? Não, não é só isso não. Quando as lutas vêm sobre mim e sobre você, a primeira coisa que a gente dá vontade é o quê? Se esconder. Dá vontade logo de se esconder. Eu falei, vou me esconder do quê? Dos credores. Vai vir me cobrar, não vou ter como pagar. Não é assim a primeira coisa que faz? Quando você está devendo, quando você não tem, pronto, vou me esconder porque eu não tenho como pagar. Outra coisa, meu Deus do céu, meu filho está doente e agora eu não tenho como comprar alimento para meu filho. Não tá que eu não tenho que comprar nenhum remédio, mas esquecemos do principal, fé, confiança, como o irmão sempre fala, do Todo-Poderoso. Crê no Senhor, Ele move céus e terra. E eu vejo nesta noite o Senhor mexendo em papéis, Eu vejo Ele mexendo em papéis e dizendo assim, sou eu Deus adentrando e mudando situação. Papel que estava escondido, que ninguém dizia assim, não vai sair mais. Aquele papel não vai ser assinado mais nunca. Mas Deus está dizendo nesta noite, estou trazendo para cima, para ser um dos primeiros para ser assinado. Aleluia. Rai chocomanaço. Pronto. E Elias desce. E Elias se depara com uma viúva. A viúva de Sarapta, que só tinha um filho. Mas só que vamos dizer que, porventura, a Bíblia não se relata assim muito, não, mas aquela mulher ela não era cristã, vamos dizer. Mas só que quando ela se deparou com Elias, ela viu que Elias verdadeiramente era um homem de Deus. Ou seja, não vai precisar você falar, não vai precisar você dizer que você é, mas simplesmente vão te olhar e vai dizer, verdadeiramente é uma mulher de Deus, verdadeiramente é um homem de Deus, aleluia. Eu não sei o que é, mas algo há diferença, é algo diferente sobre a vida dele. Então quando aquela mulher começou a olhar para Elias e disse assim, ele tem algo diferente, começou a brilhar algo diferente na vida daquele homem. Eita, na mamãe cheia, a sou, eita, aleluia. Se você pudesse dizer, decai, Jesus está dizendo, Jesus está dizendo assim, dentro da tua ceia, não precisa, filho, você dizer que você é crente, não precisa, porque eu sou Deus, decai, que coloco na tua frente hoje e diga assim, é meu, eu escolhi, é minha, eu escolhi, aleluia. Porque foi assim que aconteceu, aleluia. Foi assim que aconteceu com Elias. Quando aquela mulher, aleluia, ela começou a dizer assim verdadeiramente, ela começou a dizer, oh glória a Deus, aquele homem tem algo diferente. Há algo diferente eu posso sentir. E o Senhor está dizendo, é algo diferente no meu, há algo diferente na minha. Ei, olha, está revendo algo, algo está mudando, meia ceia. Estou
Para Deus adentrar e mudar a situação. Vai mudando a situação do teu ministério. E tu verás que eu sou Deus contigo. E muitos vão dizer: verdadeiramente é meu servo. Verdadeiramente ele é o homem de Deus. Aleluia! Não vai precisar. Porque Jó, muitas das vezes, Jó, você sabia que Jó pediu, uma das vezes queria se justificar? Jó queria se justificar várias vezes. Várias vezes Jó tentou se justificar. Quando os amigos, que ali não eram amigos de Jó, que queria constantemente dizer: ei, conta teu pecado, o que tu fez, o que é isso, aquilo. Começou a vir os 3 amigos de Jó. Até a mulher de Jó queria dizer: tu pecou, tu fez isso, tu fez aquilo. Mas só que Deus falou assim: não, deixa que eu justifico por você. E o Senhor está dizendo assim para alguém nesta noite: eu sou Deus, se justifico para ti. Não precisa tu me justificar, porque eu vou adentrar, vou adentrar e vou dizer assim: ei, ai de ti, de comanai, que tu continua, leia, xerande, cai, porque eu te coloco no leito. O Senhor está dizendo: vou eu colocar alguém no leito. Ramancho, pai, de paz, ribiante, yassi, quimiana, racheia. E Jesus está dizendo assim: sabe por quê, filha? Porque é rebelde comigo. Contende muito comigo. Aí você diz: é eu não estou dizendo que é você. Eu não disse que era tu, o Senhor está dizendo assim: não é tu ainda, porque quando eu quiser te tratar, independente de qualquer coisa, eu falo assim: ó, hoje é um particular que eu tenho contigo. E Jesus está dizendo para você assim, mocinha: ó, eu quero ter um particular, um tete-a-tete, fazer igualmente a minha amiga missionária fala: eu quero ter um tete-a-tete, ou seja, um particular, eu e você. Vou eu te mostrar o que está errado, vou eu te falar o que deve fazer, vou eu te mostrar o que tu deve prosseguir para mudar a tua vida. Escolhas. Talvez Elias queria, vamos dizer que dentro dele, vamos dizer assim, que ele queria, por exemplo, ficar. Mas só que quando Deus mandou ele sair, ele saiu. Para você ver, eu sempre ia na minha cidade, eu ia no ministério. Toda vez que eu ia daqui da minha cidade, só ia para esse ministério. Eu gostava muito de ir nesse ministério. Quando foi um dia, Deus me deu um sonho. Eu vi um monte de lixo debaixo de uma coisa assim, dentro da igreja. E quando a gente olhava para o altar, via tudo quebrado. Eu falei assim: Jesus, eu não estou entendendo. O que é que está acontecendo? Aí Jesus usou um vaso e falou: ei, mulher, saia depressa, porque se tu não sair, tu sai no vento. Eu falei: quem fica lá é Coelho, não eu. Falei logo: quem fica lá é Coelho. Não, eu vou nada. Já luta, já basta, já basta que a gente passa do dia a dia. Vou pegar a luta do ministério. Vou nada. Com 3 dias o vento soprou. E aí? Se eu ficasse, eu ia sair como? No vento. No vento. Então eu procurei o quê? Jesus falou: sai. Deus falou o quê com Elias? Sai, Elias. Vai, desce o querido, vai lá, desce. E vai, Elias desceu e foi até a cidade. Chegando lá, ele olhou, viu aquela viúva. Vamos dizer que porventura Elias olhou e falou assim: será que aquela mulher vai ter alguma coisa para me dar? Será que ela vai fazer alguma coisa para mim? Estou imaginando, estou conjecturando, não estou dizendo que na Bíblia está falando isso. A gente sempre, quando imaginar, não é não, pastores? A gente vai conjecturar, vamos conjecturar aqui um pouquinho, vamos dizer que aquela mulher começou ali a observar e ela estava catando aqueles feixezinhos, aleluia, e começou a dizer: pronto, Anaia Suriandei, Camante, Anaia Ceia. E Elias começou a deparar, ela começou a conversar, e ela falou assim: ele perguntou: ei, mulher, o que tu tem? O que tu tem em casa? Ela falou: eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite.
Aí Elias falou, olha, segundo a vontade de Deus, Deus não estava usando Elias, falou assim, olha, vai lá, faça primeiro para mim. Ela falou, não, só tem só um pouquinho, mas eu só vou fazer para o meu filho, e depois vamos morrer. Ela já estava dizendo que ia morrer, para você ver, a gente não é assim. A gente, mãe, não é assim, fala, não, eu vou fazer, que eu não sei se vai ter amanhã, mas Deus está dizendo assim, amanhã eu sou Deus que providenciou. Então, para que tu vai se preocupar com o que amanhã? Se preocupa com hoje, amanhã Deus pertence. Aquele povo estava ali o quê? O povo, Deus falou, olha, vocês eram para sair, era que 11 dias do deserto, do Egito. Mas aquele povo era desobediente, passou o quê? 40, a história fala que é 11 dias. Mas só pela desobediência foi o quê? 40 anos. 40 anos por causa do quê? Rebeldia. Deus falou que, olha, estou providenciando a comida hoje, não precisa guardar, porque amanhã vai ficar cheio de quê? De bicho. Mas aquele povo era tão desobediente, tão rebelde, que começava a juntar. Deus providenciava todos os dias. Deus disse, eu providenciei hoje. Amanhã eu providencio pão, depois amanhã eu providencio carne, depois eu providencio isso, eu vou providenciando aquilo. Então não te preocupa com o que você vai vestir, não se preocupa com o que você vai comer, porque o nosso Deus é poderoso e faz milagres sobre as nossas vidas. Ai, a choramanto cai. Aí ele falou, Elias disse, não temas, não temas, e vai e faz o que disse, mas primeiro faz para mim. Me faz um bolo. Não é que eu estou pedindo um bolo a ninguém, não. Na Bíblia é que fala. Me faz um bolo. Elias falou para ela assim, me faz um bolo. Aí Elias foi fazer o quê? Ela foi fazer o quê para Elias? Mas ela questionou, mas só que ela olhou para Elias, viu que ele era verdadeiramente homem de Deus e obedeceu. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Se você não obedecer, não adianta seu sacrifício para nada. Porque o melhor é você obedecer a Deus. Obedecer a Deus, a obediência, um dos mandamentos é obedecer ao Senhor. E quando você obedece, tudo acontece. Ou seja, se Elias ficasse, Elias poderia, vamos dizer, que não era que ele ia acontecer, que ele ia morrer. Mas, segundo a história, foi que se ele ficasse, que Jezabel estava querendo matá-lo, ele fugiu, ele foi porque Deus mandou ele ir. Mas só que quando Deus mandou ele ir para outro lugar, porque Deus tinha um propósito na vida de Elias e também na vida daquela mulher. Ou seja, Deus, quando manda você para um lugar, é propósito de Deus, é providência de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Na maioria das vezes eu não entendo porque o Senhor está me levando, porque o Senhor está te levando, mas Ele está dizendo assim, quando eu levo porque tem endereço certo, quando eu levo porque eu vou agir no meu tempo. Ai, chora. O pastor falou aqui, pastor, o tempo de Deus, né? E nós, será que estamos preparados para o tempo de Deus? Nós estamos preparados para o tempo de Deus? Não. Nós não estamos preparados. Por isso, a cada dia o Senhor vai preparando. Talvez aquela mulher, ela temeu. Talvez aquela mulher, no primeiro momento, ela ficou com medo de dizer assim, pronto, se eu vou fazer, e o meu filho vai ter o que para comer? Ela imaginou logo, não, se eu fazer para aquele homem, meu filho vai passar fome. Mas só que ela ouviu, ela obedeceu, ela falou, segundo a tua vontade, vou lá fazer, e ela fez. Ele falou, pronto. Quando ela obedeceu e fez, ele falou o quê? Não faltará.
Então, Jesus está dizendo uma palavra profética. E eu tomo posse, Jesus, dessa tua palavra. Aleluia. E Jesus está dizendo, não vai faltar farinha, naia ceia. Ou seja, o que comer de plaço. Jesus está dizendo, essa farinha é alimento físico. Naia ceia. E quando ele fala o azeite na botija não vai parar. Ele está falando o quê? O azeite espiritual. Rai como nai, a naia sei vai se multiplicar. Se dá um pouquinho esse azeite, nesta noite Jesus está dizendo que eu derramando azeite espiritual e estou enchendo a botija naia ceia sobre a vida do meu povo. Rai como naia ceia. Jesus adentra, Pai, muda situações. Ei, Anaia Soriande cai. A pomba gira não tem poder sobre a tua vida. O preto verde é muito difícil e da eternidade não tem mais poder sobre a tua vida. Aleluia. Ora, manda caço. Aleluia. E ela falou, Elias falou para ela, porque assim, ele está dizendo para ela, porque assim, não é flor, não é o pastor que está falando, é a palavra do Senhor está nos garantindo, porque assim diz o Senhor. Ele está dizendo, assim diz o Senhor para as vossas vidas, meus servos. Ele está dizendo para cada um de nós nesta noite, segundo a palavra do Senhor, decaia naia ceia, não vai faltar a naia ceia, farinha na tua panela. Ele está dizendo, não vai faltar maná, berraço. O adversário muitas vezes tenta prender para a cheia, mas Deus está dizendo, não vai faltar o que comer. Ei, a maná é ceia. Se tiver um ovo, o Senhor vai multiplicar de papulação. Se tiver um pouquinho de farinha, o Senhor vai multiplicar essa farinha na raça. Ele está dizendo, eu sou Deus da providência e da multiplicação. Ai, ai. Ixi, arabada caço de carro. Ei, Jesus, rapaz, de placo, xiribianes, ribababam de camancho, no meia de raço, ribiancho, bilian de benesseia. Jesus está adentrando no raço. E ele está dizendo assim, estou eu mudando. Olha o teu cativeiro que muito só te olhava e te desprezava. Eu nessa noite estou eu falando para ti. Vai mudar essa situação. Vai tirar tuas vestes de vergonha e te dar de riso. A ceia, porque a providência, quanto mais almeja nesta noite, é uma providência espiritual. E papai está dizendo para ti, assim, estou eu adentrando hoje. Aleluia. Estou eu mudando. Abaixo de caia xereberras. Estou mudando situações. Vai mudar de caia sorianderecanana. Você talvez não tenha dito assim, eu já não aguento mais pedir. Mas Jesus diz assim, peça, insista, não pare. Porque eu sou Deus que mudo tudo, toda a situação sobre as nossas vidas. Aleluia. Foi ele que fez segundo a palavra de Elias. Olha como está a intimidade Elias tinha. Ela falou assim, segundo eu vou fazer, segundo a tua palavra. Aleluia. E assim comeram ele, ela e a casa, ó, por muitos e muitos e muitos dias. Aleluia. O Senhor está dizendo, não vai faltar, vai ter bonância na nossa casa. Vai ter bonância. Aleluia. Vai ter bonância. Vai ter bonância da parte do Senhor. Põe aquele outro louvor que talvez não diga, Deus proverá. Aleluia. E eu sou daquela que faço o que Jesus manda. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vou estar orando por cada um de vocês. Aleluia.
e profetizar que a providência do Senhor chegou na tua vida, chegou na tua